Direito autoral ou direito de autor é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa usufruir de quaisquer benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações. É derivado dos direitos individuais e situa-se como um elemento híbrido, especial e autônomo dentro do direito civil. Para efeitos legais, divide-se em direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais asseguram a autoria da criação ao autor da obra intelectual e são intransferíveis e irrenunciáveis. Já os direitos patrimoniais se referem principalmente à utilização econômica da obra intelectual, podendo ser transferidos ou cedidos a outras pessoas. A transferência dos direitos patrimoniais se dá por meio de licenciamento ou cessão. Uma obra entra em domínio público quando os direitos patrimoniais expiram. Isso geralmente é um período decorrido após a morte do autor, post-mortem auctoris. O prazo mínimo, a nível mundial, é de 50 anos e está previsto pela Convenção de Berna. Muitos países têm estendido o termo amplamente. Por exemplo, nas legislações brasileira e europeia, é de 70 anos. Uma vez passado esse tempo, este trabalho pode então ser utilizado livremente, respeitando os direitos morais. O direito de autor é compreendido como uma modalidade da propriedade intelectual e um dos direitos humanos fundamentais na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No direito anglo-saxão se utiliza a noção de copyright, traduzido literalmente como direito de cópia, que compreende a parte patrimonial dos direitos de autor, direitos patrimoniais. Direitos patrimoniais são aqueles que autorizam seu titular a explorá-la economicamente. Direitos morais são aqueles que garantem que o autor sempre será referido como o criador da obra. Os direitos morais dividem-se em três grandes direitos: a indicação da autoria, o autor tem o direito de sempre ser referido como criador da obra; a circulação da obra, o autor tem o direito de manter uma obra inédita ou retirá-la de circulação; e a alteração da obra, o autor tem o direito de modificar sua obra ou vetar qualquer modificação a ela. Proteção e registro. Nos países signatários da Convenção de Berna, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975. A proteção ao direito do autor se dá de forma automática e não está subordinada a qualquer formalidade, registro. No Brasil, o artigo 18 da Lei nº 9.610/98 preconiza que a proteção a direitos autorais independe de registro. Ou seja, perante a lei brasileira o registro é meramente declarativo e não constitutivo de direito. Para que o autor e sua obra possam receber a proteção da lei brasileira, é suficiente a fixação material da obra, em qualquer tipo de suporte, corpus mechanicum, tangível ou intangível, conhecido ou que venha a existir. Para fins de reconhecimento e comprovação de autoria, qualquer forma de registro, desde que datado, é válido. O autor que opta por registrar sua obra, deve fazer no órgão público correspondente à natureza de sua criação. Por exemplo, escritores, músicos, poetas, desenhistas devem procurar a Biblioteca Nacional, enquanto os inventors, criadores de software, desenvolvedores de marcas e patentes, desenhistas industriais devem se dirigir ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para registro de suas obras. Expiração e domínio público. Nos termos do artigo 7º da Convenção de Berna, que atualmente conta com 174 países signatários, a obra literária entra em domínio público 50 anos após o ano subsequente ao do falecimento do autor. Uma vez no domínio público,
a obra pode ser utilizada por qualquer pessoa sem a necessidade e autorização dos herdeiros do autor. Além disso, compete ao Estado a defesa da obra, ou seja, a defesa de sua integridade e autoria. No caso do Brasil, os sucessores do autor da obra perdem os direitos autorais adquiridos 70 anos após a morte do mesmo, tal como indica o artigo 41 da LDA. Tal prazo refere-se tão somente aos direitos patrimoniais do autor, não se aplicando aos direitos morais, os quais são imprescritíveis. Outras situações em que a obra passa a ser de domínio público se dão quando o autor não deixa herdeiros e quando o autor é desconhecido. Direitos conexos. Os direitos conexos, também chamados de direitos vizinhos ou análogos, têm por escopo a proteção do profissional que, através de sua mão de obra, seja ela criativa ou técnica, agrega valor à obra criada pelo autor. Eles são incidentes sobre todas as interpretações ou execuções artísticas e suas respectivas transmissões e retransmissões. Os direitos conexos surgem com a Convenção de Roma, ocorrida na capital italiana em 1961. Tais direitos se embasam na teoria de que, ao interpretar ou trabalhar com ou na obra criada pelo autor, o intérprete cria sua própria obra, agregando elementos de sua própria personalidade e colaborando com o autor ao agregar valores à obra criada. Por essa razão, pode ser invocado até mesmo contra o autor da obra. No Brasil, o texto da Convenção de Roma foi promulgado pelo Decreto número 57.125, de 19 de outubro de 1965 e os direitos conexos estão previstos no artigo 89 da LDA na legislação brasileira, artigo 96 da LDA, o prazo de proteção aos direitos conexos é de 70 anos. Direito de exibição. Direito de exibição não é necessariamente o mesmo que copyright em inglês, em português pode-se grafar direitos autorais. O sistema anglo-saxão do copyright difere do de direito de autor. Os nomes respectivos já nos dão conta da diferença, de um lado, direito à cópia, copyright ou direito de reprodução, do outro, um direito de autor. Neste, o foco está no sujeito de direito, o autor, naquele, no objeto do direito, a obra, e na prerrogativa patrimonial de se poder copiar. Com base no sistema continental europeu do chamado sistema romano-germânico e o sistema anglo-americano do copyright baseado no Common Law, havendo por característica diferencial, o fato de que o direito autoral tem por escopo fundamental a proteção do criador e ao contrário o copyright protege a obra em si, ou seja, o produto, dando ênfase à vertente econômica, a exploração patrimonial das obras através do direito de reprodução. Na efetuação do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais passa a colocar à disposição do público a obra. Natureza jurídica. Há controvérsia quanto à natureza jurídica dos direitos autorais, alguns consideram no direito de propriedade, enquanto outros consideram no direito de personalidade. É comum a adoção de uma solução conciliatória, que adota ambas as concepções ao afirmar que os direitos autorais são de natureza híbrida. Esta solução foi incorporada em diversos ordenamentos jurídicos distintos, de modo que, por força de lei, existem dois núcleos, um de direitos morais, inalienáveis, no qual se inserem direitos como os de paternidade e de integridade da obra, e um de direitos patrimoniais, abrigando direitos como os de controle sobre a reprodução, edição e tradução da obra. Na legislação brasileira, salvo raras exceções, o autor deve ser pessoa física. Isto levou alguns a considerar que o direito autoral é parte integrante do conceito de propriedade intelectual. Contudo,
A doutrina contemporânea tem criticado este conceito, sob o fundamento de que associar os direitos autorais à ideia de propriedade visa apenas justificar o monopólio privado de distribuição de obras intelectuais. Na legislação portuguesa, os direitos de autor são regulados pelo Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, CDAC, e pelos decretos-lei seguintes. Permanecem em vigor o Decreto-Lei N. Graus 63/85, de 14 de março, com as alterações feitas pela Lei N. Graus 45/85, de 17 de setembro, pela Lei N. Graus 114/91, de 3 de setembro, pelo Decreto-Lei N. Graus 332/97, de 27 de novembro, e pelo Decreto-Lei N. Graus 334/97, de 27 de novembro. A melhor forma de evitar o plágio, violação de direito autoral quando uma pessoa física ou jurídica se apropria de um texto de obra consultada, é o uso de paráfrase, metáfrase e perífrase, que são muito úteis para evitar a ocorrência de situações constrangedoras, como a cópia e a utilização de um trecho de texto originalmente escrito por outra pessoa. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.